Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O ser humano busca na fé em Deus um caminho para despertar para a verdade da vida espiritual. E nós sabemos que, para tanto, nosso esforço constante deve ser o de estudarmos tanto o Evangelho como as nossas próprias atitudes, a fim de fazermos a nossa reforma íntima. Mas por onde nós começamos a nossa reforma íntima? Esse vai ser o tema do programa de hoje. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Nós todos, espíritas, sabemos da importância da nossa reforma íntima, do nosso esforço em nos melhorarmos no dia a dia. E nós sabemos que é esse o final, a finalidade de nós termos reencarnado. Todos os estudos, todas as preces, os livros, as palestras que nós temos contato na doutrina espírita mostram que temos que aproveitar a encarnação para aperfeiçoarmos as nossas atitudes, para aumentarmos a nossa habilidade de amar, de perdoar, para solidificarmos a nossa fé em Deus. Muitos de nós querem vencer os próprios erros e ilusões, buscar um novo modo de agir que seja mais coerente com o que nós estamos estudando no Evangelho. Mas amar incondicionalmente o nosso semelhante ainda parece muito distante da nossa condição atual, porque nós nos irritamos com facilidade, nos magoamos com quem não nos trata como nós supomos que merecemos.
mas ao menos nós já sabemos de um ponto básico. Nós somos espíritos eternos e iremos evoluir, pouco a pouco, conforme o nosso próprio empenho. Mas muitos de nós não conseguem avançar nesse projeto pessoal de reforma íntima, por mais que queira. Começamos com tanta esperança, prometendo que iremos perdoar mais, amar mais, porque agora compreendemos a verdade. Mas quando nós nos deparamos com os desafios comuns da vida, voltamos a repetir os mesmos maus hábitos de sempre. Um caminho possível seria nós reconhecermos o erro, buscarmos o auto-perdão e voltarmos a seguir com a vida mais atentos para não cair de novo. Mas normalmente não é isso que acontece. Nós desanimamos, duvidamos da nossa capacidade e nos culpamos. E assim tudo que nós conseguimos é ficar temporariamente estagnados, porque a culpa exagerada nos impede de mudar e de avançar. Há várias passagens do Evangelho que podem nos ajudar a sair dessa armadilha que nos faz perder as oportunidades de evoluir na encarnação. Nós podemos começar lembrando que o próprio Jesus, mesmo sabendo das nossas fraquezas, ainda assim nos amou incondicionalmente, nos acolheu, afirmou para todos nós: vós sois deuses. Somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança e com um infinito potencial de evolução espiritual. E se despertarmos aqui agora para as palavras de Jesus, nós estaremos mais próximos de nos desapegar de todas as ilusões que nós criamos para nós mesmos. O encontro de Zaqueu com Jesus, narrado no Evangelho, deixa muito vivo esse exemplo de despertar, que é possível assim que nós tomamos uma firme decisão, mesmo que nós tenhamos ainda muitos erros a corrigir em nós mesmos. Apesar de Zaqueu ter consciência das suas falhas, ele desejava muito se aproximar do Mestre. Zaqueu, como muitos sabem, ele era chefe dos publicanos em Jericó, que eram as pessoas responsáveis por recolher os impostos da população para o Império Romano, tanto junto aos judeus como em outras áreas dominadas por Roma. Normalmente os publicanos, então, eram ricos, bem relacionados e odiados pelo povo, que não aceitava a dominação romana. No entanto, Zaqueu era um homem que desejava profundamente renovar a sua alma. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos a descrição do encontro entre Jesus e Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos. E procurava ver Jesus para saber quem era, mas não o podia por causa da muita gente e porque era pequeno de estatura. Subiu a um sicômoro para o ver. Sicômoro é um tipo de figueira daquela região do Jericó. Então ele subiu ao sicômoro. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu-o muito satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido se hospedar na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. Naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. E disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu só conseguiu ter a presença de Jesus no seu lar porque, mesmo reconhecendo ainda possuir os erros, teve o desejo firme de buscar uma vida nova. E Jesus, que sempre conheceu a todos nós na intimidade dos nossos pensamentos, sabia que Zaqueu estava pronto para a mudança. Nós podemos nos inspirar no exemplo de Zaqueu, ou podemos nos comportar como o povo ao redor que ficou apenas comentando que Jesus tinha dado atenção a um pecador.
Essas pessoas também tinham seus pecados, mas ainda não tinham despertado, ainda não tinham a humildade, a coragem, a entrega de Zaqueu. Portanto, vamos trazer o exemplo deixado por Zaqueu para iluminar a nossa própria decisão de efetuar a nossa reforma íntima. É o convite que nós queremos deixar para todos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Está mais do que comprovado em estudos realizados pela psicologia, pela sociologia e até antropologia que o excessivo sentimento de posse influencia para menos o nível de felicidade do indivíduo. Quanto mais possessiva é a pessoa, menos feliz ela é. Acredito que a maioria de nós tem consciência de que nada nos pertence, de que tudo que nós possuímos é empréstimo de Deus. Nessa linha de raciocínio, quem dirá as pessoas que amamos, que são seres individuais, unos e, portanto, não nos pertencem, independentemente do amor que nós nutrimos por elas e elas por nós. Entretanto, quantos vivem um verdadeiro inferno astral simplesmente porque não aceitam esta verdade? A necessidade da posse desdobra-se em muitos outros sentimentos nocivos que impedem a nossa evolução moral, destacando-se o ciúme, que pode levar as criaturas à loucura, com complicações muito grandes para a alma, como, por exemplo, os crimes passionais, infelizmente tão comuns nos noticiários. Vocês poderão estar pensando, bom, deste mal eu não sofro, pois consigo equilibrar meus sentimentos em relação àqueles que amo, buscando compreender sua individualidade, respeitando as suas escolhas e compreendendo que eles, assim como eu, têm o livre-arbítrio. Poderão ainda argumentar, eu não sou apegado aos bens materiais, eu me esforço para compartilhar o que tenho com os menos favorecidos. E eu, sinceramente, meus amigos e amigas, porém, quando eu li uma história contada no livro A Sombra do Almeiro, passei a refletir sobre esta questão com mais cuidado. Conta a história de um chinês de velhas tradições e que ele há muitos anos plantara centenas de pés de cerejeira. Ele tinha um bosque maravilhoso que ele amava, um bosque de cerejeiras. Ele amava mais que tudo, né, do que ele possuía. Um dia,
Porém, em passeio a outra cidade, ele encontrou na praça central um velho e respeitável sábio, cercado por dezenas de jovens discípulos. O sol que banhava a praça estava incandescente. Mesmo assim, ali continuavam o mestre a ensinar e os aprendizes a ouvir, sem se preocupar com o calor e o sol calcitrante. Ao observar aquela cena, Lin Shang, que ali ficara também, enlevado com os nobres ensinamentos, resolveu doar o bosque das cerejeiras ao sábio e ao grupo de aprendizes, para que eles pudessem se reunir e meditar sob as frondosas copas das cerejeiras. Bom, e ele, além disso, propôs que eles pudessem também vender os frutos para garantir a subsistência do grupo. O mestre aceitou a oferta e começou a ensinar no bosque. O nosso Lin Shang ficou satisfeito e também ele, quando podia, ficava lá para ouvir as sábias lições. Um dia, o velho sábio solicitou aos discípulos que colhessem os frutos maduros e fossem ao mercado vendê-los a preços módicos e também os distribuíssem gratuitamente às mulheres, crianças e velhos. Ao saber da medida tomada pelo mestre, Lin Shang ficou indignado e foi lá ter com o sábio no bosque e disse: como pode vender as minhas cerejas por preço tão baixo assim e ainda por cima distribuir de graça para qualquer um? As minhas cerejas são as melhores da região e elas valem mais do que qualquer outra no mercado. Bom, mal ele acabou de dizer isto, caiu uma cereja aos seus pés. E ele abaixou e pegou o fruto e ia colocá-lo na boca quando o mestre interrompeu dizendo: generoso Lin Shang, não te parece justo antes de comer esta cereja que você pergunte à árvore o que ela quer que você faça com o fruto? O chinês ficou confuso e disse: eu não estou entendendo. Aí o sábio olhou para a árvore e perguntou: o que quer que Lin Shang faça? Que venda? Que coma? Que guarde o fruto para replantar? Lin Shang disse: mestre, eu não compreendo. Não viu que a cereja caiu aos meus pés? Então o sábio respondeu: sim, Lin Shang, da árvore desprendeu-se a cereja, ela é tua. O mesmo deves fazer quando ofertares um fruto, porque apenas assim ofertarás realmente. Bom, o mestre e os discípulos voltaram a se reunir na praça e Lin Shang ficou lá com o seu bosque de cerejeiras, mas nunca mais ele pôde se sentir realmente dono dele. Pois é, pessoal, fiquei pensando na lição que nos traz essa pequena história. Quantos de nós não agimos como o chinês Lin Shang? Não sei se já pensaram nisto, mas, por exemplo, quando damos um presente a alguém, será que nós não ficamos lá monitorando para ver se a pessoa está gostando, se ela está usando, se ela está cuidando, né, bem do objeto que nós presenteamos? E se descobrimos que ela doou para outra pessoa, como nós reagimos? E aqueles que são pais e mães aceitam as escolhas de seus filhos? Ou se sentem traídos quando eles tomam caminhos diferentes daqueles que supunham ser os melhores para eles? Nós precisamos mudar nossa atitude em relação ao sentimento de posse, à posse, começando das coisas mais simples e corriqueiras da nossa realidade neste mundo.
Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é uma satisfação enorme estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a transição planetária que está em desenvolvimento no planeta Terra e qual deve ser a tarefa que cada um de nós deve executar para aqui continuarmos reencarnando. O Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, legou-nos as seguintes informações que constam no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, capítulo Condições do Planeta 1. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Resposta: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. E Chico Xavier conclui: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Para melhor esclarecimento sobre a transição planetária, trazemos as seguintes considerações que a Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova, fez a respeito. Uma série de acontecimentos significativos tem nos mostrado que vivenciamos tempos difíceis, mas decisivos, abalando as estruturas do mundo que conhecemos. Eventos que mostram que a transição planetária já está em curso, com as epidemias, guerras, catástrofes climáticas, misérias e sofrimentos. São acontecimentos que afetam toda a sociedade e nos trazem preocupações, mas também geram muitas reflexões sobre o futuro do planeta. Então, buscando respostas para enfrentarmos esses momentos de angústia e dor, encontramos nos ensinamentos de Jesus, ampliados com o entendimento da doutrina espírita, respostas esclarecedoras. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, uma mensagem de Santo Agostinho, obtida em Paris em 1863, intitulada O Mal e o Remédio, nos dá clareza sobre o período que vivemos de aflições na Terra, um planeta de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. Diz Santo Agostinho: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, ampliando o olhar para além do horizonte obscuro da matéria, com a mensagem consoladora do Espiritismo, entendemos que somente haverá um planeta regenerador quando a humanidade se tornar regenerada, reformulando suas condutas e se esforçando ao máximo para substituir defeitos por virtudes. Enfatiza o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos
Os Escolhidos, que diz o seguinte no item 6: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento do reino de amor e sabedoria dentro de nós, com o nosso esforço constante, nos libertará da cegueira espiritual que carregamos por muitos e muitos séculos. Temos o poder das escolhas e também das responsabilidades que carregamos com essas escolhas. Na estrada evolutiva, cabe a cada um de nós aceitar o convite para servir no caminho do bem, com perseverança, coragem e fé, resistindo ao mal que muitas vezes se apresenta como uma porta larga e enganosa. Chegou o grande momento de lutarmos pela conquista dos valores morais do espírito, buscando fazer crescer dentro de nós o amor transformador. A nossa mudança se refletirá no mundo de paz que desejamos. Amigas e amigos, vamos de forma contínua e constante fazer crescer em nós o amor verdadeiro que o Cristo ensinou e exemplificou, para que consigamos ter o merecimento de permanecermos reencarnando nesta bendita e querida escola Terra, como mundo de regeneração. E como cristãos, vamos continuar orando e vigiando os nossos pensamentos, buscando sempre a fraternidade e a caridade. Boas reflexões, agradecemos sua companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do conteúdo do nosso programa, curta esse vídeo, ajudando a divulgar a mensagem cristã de amor à vida para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, aulas e estudos diários do Evangelho e de outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!